Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fundamentação teórica de um TCC. E nós vamos fazer isso baseado na pergunta da Andressa Araújo. Professora, pode usar artigos de revisão para escrever a fundamentação de um TCC? O que seria a fundamentação teórica de um TCC? Tudo que você coloca num TCC, numa monografia, num artigo, você precisa fundamentar a ideia de onde vêm as suas concepções ou de onde você encontrou subsídios para você fazer aquela linha de discussão. Geralmente, quando é trabalho de graduação, a gente pede que essas citações sejam bem recorrentes, uma ou duas por parágrafos, dependendo do professor, que é para que o aluno não saia, as suas conclusões não venham de forma que possa levar ao achismo, mas sim que sejam fundamentadas. Nesse caso, Andressa, não tem problema você usar o artigo de revisão. O que você vai precisar é considerar a exigência do seu professor. Como assim? Tem áreas de pesquisa que os professores não gostam, dependendo do tema que você está levantando. Os professores não gostam que utilizem só TCC, só artigos científicos para fundamentar. Eles vão querer que você pegue livros, que você pegue materiais mais basilares. Já tem outras áreas que o que ocorre é ao contrário. Os professores não gostam que você recorra aos livros e aos materiais basilares de conceituação. Os professores pedem artigos científicos, eles não avaliam a metodologia que o artigo considerou. Artigo científico é artigo científico, independente da metodologia que ele utilizou. Se ele foi aprovado numa revista, ele passou por todo um processo que o classificou como sendo científico. É claro que você sempre tem que olhar se você concorda, não concorda com o autor, se eles contribuem para a sua linha de pesquisa ou não contribuem, se o conceito empregado é o que você está trabalhando, mas nunca vai ser, nenhum material científico pode ser considerado como verdade absoluta. São caminhos que a gente traça, que a ciência traça, para que se possa argumentar, para que se possa questionar, para que se possa encontrar possíveis soluções. Por isso que tem alguns materiais que acabam sendo bem explorados, mas outros estudos vão lá e refutam depois aquelas hipóteses e aquelas teorias e o estudo cai por terra. Por exemplo, nós tivemos um medicamento que era muito passado para as grávidas, se eu não me engano, nas décadas de 80 ou 70, depois percebeu-se que esse medicamento causava problema nas crianças, então retirou. E tinha vários estudos falando a respeito disso, até que outros estudos posteriores comprovaram que o medicamento não era benéfico, e sim maléfico. Então, mudou-se a conduta. Isso faz com que, se tem uma linha de materiais científicos, se passe um período, seja refutado e depois reescrito outros tipos de materiais. Tudo isso você tem que saber quando trata de informação científica, porque pode ser que tenha uma descoberta, por exemplo, se encontrou um novo planeta. E aí, investigando, ele vai publicar um artigo científico falando sobre essa hipótese, sobre esse achado. Depois de um tempo, não era um planeta, viu que era uma estrela, alguma coisa, algum outro tipo de corpo celeste. Aí ele pega e escreve outro artigo, ou outra pessoa escreve outro artigo sobre isso. Isso você tem que saber no mundo científico para você saber ponderar quando você coleta um material. Então, pode utilizar? Pode utilizar. Muito dessa utilização ou desse hábito vai depender do seu professor, dos seus professores, da sua área de pesquisa, do seu tema, que tipo de tema que você está desenvolvendo, o que você tem que pensar. Material científico pode usar, livros, dissertações, teses, sempre acima do seu nível de preferência, né? Claro que eu já vi algumas vezes alguns professores que aceitam. Se você for pensar em sites ou sites governamentais ou sites de referência de área, por exemplo, informação do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, você pode estar fazendo. A não ser que você analise alguma composição de comunicação, de linguística de um determinado site, mas aí seria
o site como objeto, não na fundamentação teórica. Fundamentação teórica, você tem que se preocupar com fontes de pesquisa científica ou ainda, eventualmente, aqueles autores que nós consideramos como sendo autores basilares. Então, autores de referência de área. Por exemplo, autores que se preocupam em investigar, se você falar sobre hermenêutica, se você falar sobre sustentabilidade, se você falar sobre determinado tipo de conceito, aí você pode buscar esses tipos de autores para defender a sua argumentação. Mas você pode começar com eles e depois só usar esses artigos de revisão. O que é importante é você saber olhar esse material, entender quando ele é científico e entender a melhor forma de colocar e argumentar. Geralmente, o que você tem que fundamentar? Você tem que fundamentar a sua ideia. Então, dependendo da sua instituição, o seu TCC ele vai ter composição diferente. Tem instituição que pede o TCC, mas na verdade é uma monografia, introdução, 3 capítulos teóricos e considerações. E claro, modifica muito de curso para curso. Tem instituições onde o TCC já é aplicado, então é pouca fundamentação teórica e algum projeto que tem que desenvolver, ou ainda em formato de artigo científico. Nesse caso de artigo científico, eu aconselho você a optar pelo artigo de revisão bibliométrica, independente de ser artigo de revisão ou não, ou seja, lembre que eu falei, dificilmente no TCC um professor vários professores vão se importar com a metodologia dos materiais que você escolheu. Eles vão se preocupar com a qualidade desse material, se ele é científico, se ele foi publicado, onde ele foi publicado, ou se não é um material que foi adulterado, por exemplo. Se o seu material tem plágio, você não pode copiar, são esses tipos de cuidados que você tem que ter. Mas não a metodologia que esses materiais escolheram. Por exemplo, eu vou usar o livro do Kant. Eu não vou me preocupar com a metodologia que ele escolheu para escrever o livro, mesmo porque naquela época não se tinha essa sistematização como nós temos hoje. Então, metodologia, quando eu falo na metodologia que o autor escolheu, como esse autor resolveu tratar. Sendo artigo científico, independente de ser revisão, de ser artigo científico aplicado, cada artigo científico tem sua função, você pode utilizar. O que você tem que levar em consideração é aqueles outros critérios que eu te falei. A questão do seu professor, a questão da sua área, a questão de você escolher os melhores materiais para fazer um texto maduro, um texto que traga coisas novas, que traga contribuições. Essa é uma das maiores dificuldades, porque quando o graduando escreve, ele se preocupa pouco, a grande maioria, não todos, tá? Não estou generalizando, mas se preocupa pouco com a qualidade da informação que está prestando. E isso eu pelo menos costumo levar em consideração. Qual é a questão de você madurar, deixar esse texto maduro, deixar esse texto agradável, contributivo. Então, ele tem que contribuir, não só pegar material para fazer fundamentação de qualquer jeito. Então, essa questão da maturação, de você amadurecer a ideia, de você compor um texto que possa servir de informação, não mais do mesmo. Geralmente, quando a gente pega muito material de educação, o lúdico, a importância do lúdico. Ultimamente, os materiais que falam sobre a pandemia, que a pandemia tem causado reflexo. Então, assim, são partes de textos que ficam repetindo mais do mesmo. Isso que para a ciência, que para você desenvolver um TCC e você se tornar um pesquisador ou poder contribuir com o seu material para a sociedade, é isso que é complicado. Então, procure amadurecer o seu texto no sentido de que tipo de informação que eu estou prestando. Isso sim vai fazer total diferença, não só na sua aprovação do TCC, mas para a sociedade que você está inserida, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar aquele like especial, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui. Um grande abraço e até a próxima.